A gente tem que levar o conhecimento sobre o autismo para todo mundo, para o dono de padaria, para o dono de supermercado, para o dono de uma academia, para os professores nas escolas. A gente já fez assessoria para montar as salas azuis dos shoppings, para eles entenderem o porquê da importância de existir essa sala de calm down, calm zone. Aí sempre falo também, todo mundo é diferente, ninguém é igual, né? Então, ele é diferente, ele é especial. Não, ele é um indivíduo que tem as características dele, do mesmo modo que eu tenho as minhas, você tem as suas. A gente chamava ele, a gente brincava que ele começava a assistir, você colocava desenhos com música, eu podia gritar do lado da orelha dele e ele não olhava pra mim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Lacerda e esse aqui é o Autismo em Pauta no Vale. No episódio de hoje a gente tá aqui com a Camila Calaur. Ela, junto com o marido, eles dirigem um Instituto Calaur de Dermatologia e Ortopedia. E ela também é organizadora de uma das principais associações, grupos, redes de apoio em prol do autismo aqui do Vale, que é o Te Amigos. A gente vai deixar um Instagram aqui na tela pra vocês seguirem aí no Instagram. E, bom, ninguém melhor do que você pra se introduzir. Por que você não... É um prazer ter aqui você com a gente, Muito obrigada pelo convite. E até o que a gente conversou aqui nos bastidores. Né? Então, o que é o Te Amigos? Né? É o que? É uma associação? É uma ONG? É uma empresa? Eu brinco que ali o propósito do Te Amigos é ser um projeto onde a gente traz conhecimento para todas as pessoas que precisam entender um pouco mais de autismo. Que no caso, se a gente for pensar no mundo de hoje, é todo mundo. Né? Não é só pai, só mãe que tem filho autista, não é só o profissional que trabalha, mas eu falo que assim, a gente tem que levar o conhecimento sobre o autismo para todo mundo, para o dono de padaria, para o dono de supermercado, para o dono de uma academia, para os professores nas escolas. Então eu acho que a gente tem que pensar na sociedade como um todo. E o Te Amigos nasceu justamente disso. Né? Lá atrás, ali, quando eu comecei a minha vida de mãe atípica, né? Na hora que a gente fez o diagnóstico do meu filho, há mais de 10 anos atrás, foi ali que eu comecei a virar uma rede de apoio de algumas outras mães que a gente se encontrava em recepção de consultórios, de terapeutas. E aí sempre aquela velha história, a gente começando no mundo digital naquela época. Me indica um profissional. Vamos fazer um grupinho pra gente tirar dúvida. E isso foi crescendo de uma forma bem orgânica, bem natural. E aos pouquinhos ali, principalmente com a vinda da pandemia, onde acho que todo mundo se enclausurou, as dúvidas entraram em ebulição e você não tinha muito a quem recorrer. E aí recorria ao digital. E aquilo cresceu tanto que eu falei assim, gente, não dá pra ficar só na dica do WhatsApp. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Aí eu recrutei alguns amigos loucos que abraçaram essa ideia, esse projeto. E aí a gente, há 3 anos, começou a produzir eventos de vários formatos. Né? Graças a Deus, assim, a gente tem uma cabeça que não para. Tem parceiros que abraçam as nossas loucuras, que abraçam as nossas ideias. E a gente tem conseguido fazer eventos de vários formatos. Né? Então, desde a primeira jornada, que é um conteúdo mais acadêmico mesmo, até jornadas menores, com temas específicos, como a gente já fez exclusivo para a parte escolar, exclusivo para a parte de direitos. A gente já fez treinamento em profissionais de shopping, né? A gente fez o treinamento do pessoal de segurança e serviço de hotelaria de shoppings. A gente já fez assessoria para montar as salas azuis dos shoppings, para eles entenderem o porquê da importância de existir essa sala de calm down, calm zone. Aí cada shopping aqui da cidade resolveu ter um tema. A gente já fez palestras dentro de convênios, dentro do CTA, dentro de hospitais, justamente para trazer o tema de uma forma, eu acho que assim, com conteúdo técnico, que aí o meu lado médica não me permite não falar coisas que não têm um embasamento científico, mas com um olhar de mãe atípica também. Então, acho que o Te Amigos nasceu de toda essa vontade. E então, não dá pra gente rotular uma associação, uma rede. Eu acho que é de tudo um pouco. Legal, né? Surgiu, pelo que eu entendi, grupo de WhatsApp, pequenininho. Grupo de WhatsApp pequenininho, de 10 mães, que foi aumentando. E até, assim, eu não sou muito habilidosa nessas questões digitais, né? Mas a gente teve que migrar do ano passado para esse ano para a famosa comunidade do WhatsApp. Justamente para a gente poder proporcionar que mais pessoas participassem, porque a gente já bateu aí mais de 500 famílias. A gente espera que cresça ainda mais. Você que conhece alguém, algum familiar. Porque a única regra que a gente tem para a comunidade é você precisa ser ou um pai, ou uma mãe, ou o responsável direto pelo autista. E autistas. Então, esse público é todo bem-vindo na comunidade.
Mas dentro do nosso Instagram e dentro de todas as atividades que a gente faz, aí é aberto a todo mundo. Uhum. Legal. Você falou do seu filho, né? Sim. Quantos anos tem? Hoje, quase 13. Em dezembro faz 13 anos. 13 é um anos. adolescente. Novinho demais. Agora, como é que foi esse processo? Quantos anos ele tinha? Como é que você suspeitou? Que sinais que ele apresentava? Como é que... Eu acho que foi um processo muito semelhante à maioria das famílias aqui, que eu acho que buscam informação, né? Ele teve o famoso autismo regressivo, que é até um termo que a gente está deixando de usar, mas por que eu gosto de colocar isso? Eu acho que existem inúmeros excelentes profissionais que falam sobre a genética, sobre as características do autismo. Então, a gente tem aquele autista que logo nos primeiros meses a gente vê características marcantes, mas o meu filho não teve nada disso na primeira infância. Né? Ele começou a sentar no tempo normal, engatinhar no tempo normal, andar no tempo normal. E o que chamou a atenção foi a fala, que é realmente ali um ponto marcante nas famílias e no início da suspeita, né? Então, assim, ele não falava, ele aprendeu 3 palavras: deda para pai, mamá para mãe e aga para tudo que era água, comida era aga. E parou ali. Não 3 foi palavras. 3 palavras e mãe de primeira viagem, ó, mesmo pai e mãe médicos, a gente, assim, é o que eu brinco. Eu falo assim, gente, profissional é uma coisa, pai e mãe é outra coisa. Não importa que a gente tenha estudado medicina, até porque na minha época de estudante de medicina, autismo foi um capítulo dentro de pediatria. Pediatria é uma sequência ali de 3 meses de formação e é isso. Então a gente não tem nada muito aprofundado. E ele não falava e aquilo me incomodava, mas o que fez realmente, eu acho, acho que o grande diferencial da minha família foi que ele já tinha um irmão na época. Né? Eu tive meu primeiro filho e 6 meses depois eu já estava grávida, então eu tinha 2 crianças com diferença de 1 ano de idade. Não, calma, ele é o primeiro? Ele é o primeiro. Ah, entendi. Ele é o primeiro. E aí, quando ele tinha 6 meses, eu engravidei de novo. Então, quando ele tinha ali, um pouquinho antes dos 2 anos de idade, ele já tinha um irmão de 1 ano. E, de repente, o irmão de 1 ano falava mais que ele. E aí, a gente começa a fazer as comparações básicas que todo mundo faz. Sim. Peraí, vão pra mesma escola, tem o mesmo pai e a mesma mãe, né? Por que um fala mais que a boca e o outro tá nas 3 palavrinhas? E aí, começou a angústia de toda a família, né? Então, vamos procurar aqui no Vale do Paraíba um profissional para avaliar. Passei por 2 fonos que falaram a velha história que todo mundo sabe. Cada criança tem seu tempo. Espera mais um pouquinho. Ele ainda nem tem 2 anos, porque eu lembro exatamente. Foi em outubro, né? E ele faz aniversário em dezembro. Então, ele tinha 1 ano e 10 meses. Eu falei, não, gente, mas assim, ele vai pra escola, ele é estimulado. Mas como ele é na escola? E na escola ele sempre foi um doce de criança. Né? Assim, não super participativo, mas era uma criança que passava como comum, normal, né? E aí eu escutei de 2 fonos aqui da região. Não, mas cada criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouquinho. Até que eu falei, não dá pra ser assim. Né? É muita diferença, eu tô vendo a diferença em casa, não tô nem comparando com outras crianças, eu tô comparando ali com o meu dia a dia de casa. Só que, ao mesmo tempo que eu tava nessa busca do profissional, ele começou a apresentar algumas outras características. E uma delas era justamente entrar em crise quando ele era negado alguma coisa. Ele entrava em crise? Ele entrava em crise, assim, chorava que... tá fazendo birra só porque falei que não podia mais assistir o desenho. Mas aquela birra que evoluía para aquele comportamento disruptivo. Alguns momentos ele batia a cabeça no chão, né? E aí foi quando eu falei, não, isso não é uma birra comum, né? E aí coisas que pra gente, a gente achava que era meio que uma característica normal dele, começou a se acender uma luz maior. Então, assim, ele era uma criança mais estabanada. Ele subia nas coisas, descia nas coisas, mas tropeçava mais. Né? É estabanado, deixa. Já era questões motoras que ele apresentava e que pra gente passava desapercebido. A questão de... A gente chamava ele, a gente brincava que ele entrava começava a assistir... Eu lembro até hoje, o Super Y, Peppa Pig na época já tinha também, Backyardigans. Você colocava desenhos com música, mas assim, eu podia
gritar do lado da orelha dele e ele não olhava pra mim. Aí a gente falou assim, gente, não é possível. Será que esse menino tem alguma coisa auditiva, né? Não escuta, é surdo? Falei, não pode ser. Porque na hora que ele tá assistindo o desenho e eu tô lá na cozinha e falo assim, nossa, é o Mickey. Ele olha, porque ele sempre gostou do Mickey. Então assim, quando eu grito do lado dele, ele não presta atenção. Mas se eu falo baixo do outro lado da casa, uma coisa que ele gosta muito, ele olha. Não é auditivo. Não é auditivo. Mas eram coisas que a gente, enquanto mãe, ainda mais mãe de primeira viagem, meio que a gente não dá atenção. Sabe? Você fala assim, imagina. E a gente tá naquela correria louca. E realmente, assim, eu tinha uma rotina de 2 crianças pequenas, de 2 bebês. Então era aquela coisa, tipo, acorda, troca de roupa, põe fralda, pega a mochilinha, vai pra escola, vai pro trabalho, sai do trabalho, pega e dá papinha. Então, assim, eu acho que a gente entra num automático que, às vezes, esses detalhes passam desapercebidos. E é muito importante nessa primeira infância, independente do seu filho ser autista ou não, mas é muito importante os pais terem esse tempo e essa atenção. Porque são esses detalhes que vão fazer toda a diferença para um diagnóstico precoce. E que vai fazer toda a diferença para a intervenção precoce e para conseguir você ter uma melhor evolução da sua criança. E naquela época, quando eu consegui uma fono que começou a ter esse olhar, que foi a primeira que falou assim, acho que a questão da fala dele, você devia procurar uma psicóloga e uma TO, porque existem outras características de um possível autismo. E aí foi aí que eu comecei na saga. Na época, eu lembro, há 10 anos atrás, para vocês terem uma ideia, já que a gente está aqui dentro de um podcast, de uma clínica super renomada e super conceituada de análise do comportamento, não existia analistas do comportamento na cidade. Existia uma profissional só na cidade. Então, assim, eu, enquanto mãe, já tinha ido atrás, né? O que é análise do comportamento? Onde que eu vou buscar uma clínica de referência, né, na cidade? Não tem. Só tem em São Paulo. Aí eu vou para São Paulo, eu vou dar um jeito. Tá, mas olha, mas na análise do comportamento, a avaliação vai ter que ser feita de tal forma. E aí, na hora da intervenção, às vezes 10, 15, 20, às vezes 40 horas semanais. Eu falei, gente, mas como eu vou fazer 40 horas semanais indo para São Paulo? Eu sou de São Paulo, né? Pegar trânsito, voltar, morar aqui, trabalhar. Então, assim, foi uma avalanche de coisas, de emoções, de tomadas de decisões que são muito difíceis para os pais tomarem, porque as tomadas de decisões, elas estão além da nossa capacidade. Às vezes você quer, mas às vezes você não pode oferecer aquilo que você sabe que é o melhor. E eu acho que isso é um outro fator que dói demais nas famílias. Além do luto de você, de repente, receber uma criança que não foi a criança planejada, né? A minha criança planejada, e esse foi muito planejado, porque o Henrique, meu primogênito, muita gente sabe, o Henrique ele é fruto de um tratamento para engravidar. Eu demorei muito para engravidar, tive que fazer tratamento para conseguir. O Henrique é fruto de uma inseminação artificial. Então, assim, a gente realmente planejou, a gente realmente batalhou para ter o Henrique. E como toda mãe, eu quero que ele seja lindo, que ele seja saudável, que um dia ele cresça, faça ortopedia e trabalhe com o pai, né? Ou que faça alguma coisa, cirurgia plástica e trabalhe com a mãe. A gente sempre tem essas loucuras de querer definir o futuro da vida de outra pessoa, né? Que eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi que a gente tá errado aí, né? E naquela época, assim, muita coisa a gente tinha condição de tempo, inclusive uma condição financeira de talvez ir para São Paulo, sim. Mas naquele momento, assim, mas será que vai ser a melhor opção pra gente enquanto família, pra gente enquanto casal, pra criança? E a gente tomou a decisão de que não, que a gente procuraria profissionais outros na região para trabalhar com ele. Então, desde pequenininho, ele começou a fazer atendimento com a fono, começou a fazer atendimento com TO. Logo depois de 1, 2 anos, ele já estava com psicomotricista também. Ele sempre fez natação, né? Continuou na escola. A gente foi atrás de uma psicóloga que não era analista do comportamento, trabalhava mais um cognitivo comportamental mesmo, ele sendo muito pequeno, mas assim, ela tinha uma linha mais desse lado. Falei assim, vamos dar tudo que for possível, mas para todos nós enquanto família. E o mais importante, eu aos pouquinhos fui deixando muito do meu consultório e estudando não só análise do comportamento, mas autismo, porque eu falei assim, gente, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso tentar saber o que estar por vir. Porque era
cada ano que passava, cada terapia era uma conquista de uma coisa, mas aparecia uma outra dúvida, aparecia uma outra dificuldade, né? E aí a gente realmente tem que se dedicar muito, tem que estudar muito. Não é fácil. E eu acho que foi dessa minha vivência que depois de muitos anos, quase 5 anos, ele fez o diagnóstico 2 e pouquinho, o Ter Amigos veio surgir depois que ele já tinha 8. Foi né? bem depois. Uhum. Então foi bem depois. Então, assim, eu vivi muito, principalmente essa primeira infância, eu vivi muita coisa com ele, muita coisa com outras mães, até surgir realmente, eu acho que esse chamado de não, eu preciso fazer alguma coisa. Mas foi muita coisa que a gente viveu desde o diagnóstico. Eu imagino. Você falou Você falou aí da fono, né? Que vocês foram, e ela falou que cada criança tem o seu tempo, né? E é muito comum, dos mesmos criadores de menino é assim mesmo, até os 4 anos vai sair alguma coisa. E, desculpa, eu percebo que nos últimos anos as coisas mudaram bastante em questões de conhecimento, formação com relação ao autismo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, graças a Deus, é uma luzinha de alerta que surgiu aí em toda a sociedade, né? Então, vamos pegar primeiro para a questão epidemiológica, né? Vamos para a base científica do porquê, né? O porquê vem justamente da epidemiologia, que é a quantidade de autistas que a gente tem. Então, né, o último CDC, aí 1 para cada 36 pessoas. Isso né? do ano passado. Isso do ano passado, e isso contabilizando pessoas até os 8 anos de idade. Sim. Né? Então, assim, norte-americanas. Norte-americanas. Na verdade, o estudo é de antes, né? Acho que 2021, 2020. Exatamente. Então, assim, já é um número alto, alarmante, e já é um número que tá olhando pro passado, não tá olhando pro presente. Mas eu acho que foi um número bem chocante. Chocante, definitivamente. Que todo mundo que escutou o número falou, opa! E é uma fala que eu sempre tenho, que eu sempre brinco, assim, nas minhas palestras, quando eu vou palestrar. Eu sempre começo perguntando, quem conhece um autista? Quem é pai? Quem é mãe? E aí, assim, até hoje, ainda, principalmente quando a gente vai palestrar nesses treinamentos, assim, de shopping e tal, que não é o público que vive nessa bolha do autismo já, quando a gente sai um pouquinho, ainda não bate 50% das pessoas que conhecem um autista. Ainda é uma minoria. Mas eu sempre falo assim, é você que não tá olhando direito. Porque é certeza que um vizinho, um porteiro, o cara da padaria, alguém que já cruzou a sua vida é um autista. Você que não teve esse olhar. Então comece a prestar mais atenção. E eu acho que esse número trouxe isso. Inclusive, e assim eu boto aqui uma parte da culpa da minha categoria, inclusive aos médicos, que estavam numa zona de conforto muito tranquila. Né? E a tecla que eu bato, e eu não sou a única pessoa que tem essa visão, neonatologistas, que são os pediatras que estão lá pegando os pequenininhos, pediatras que acompanham essa primeira infância, otorrinos, que vão tratar dessa questão de audição, de fala, pneumologistas, ortopedistas. São pessoas que começam... Neurologistas, né? Neuroinfantil, psiquiatra infantil. Mas é que neuro e psiquiatra, eles já são um nicho específico da medicina que teriam obrigação de saber sobre autismo, digamos assim. Sim. Essas outras especialidades, nem tanto. Mas eu acho que esse número trouxe esse olhar de, olha, eu preciso começar a abrir os olhos, porque talvez uma criança que está vindo aqui porque a mãe fala que cai toda hora, não é um problema do pé torto. Talvez seja outro problema. Então o ortopedista tem que aprender também sobre autismo. Sim. O otorrino, que está atendendo a criança que às vezes tem infecção de repetição no ouvido, está sempre gritando, sempre chorando, e a mãe fala, mas olha, será que não tem alguma coisa de audição, doutor? Porque ele ainda não começou a falar, ele fala meio esquisito. Ele tem a obrigação de suspeitar também. Né? Então eu acho que fez mexer um pouco nessa especialidade, nessas outras especialidades, para a gente começar a falar assim, poxa, vamos realmente começar a ver. E a matemática, né? O autismo, ele é genético, então não tem jeito. A matemática das misturas aí vão fazer com que aconteçam cada vez mais misturas e esteja num número maior de diagnóstico. E de pessoas e de diagnóstico consequentemente. Mas você acha que esse número tem aumentado exatamente? Porque assim, a gente tá conversando aqui. As pessoas estão sabendo mais, o que aumenta a probabilidade de identificar, né? Naturalmente, aumenta o diagnóstico de gente que não seria diagnosticada antes, mas já tem. Sim. Mas você acha que se justifica totalmente por isso? O que você pensa? Olha, eu acho que
Eu acho que é um pouco multifatorial. Eu acho que realmente aumentou o número. Até uma conversa que eu tive com o Paulo Liberalesso. Ele falou assim, gente, há 100 anos atrás, quantas pessoas existiam no mundo? Então, proporcionalmente, né, assim, a gente teve um boom muito grande de população. Né? Então, automaticamente, a gente já vai ter um número maior de pessoas, com uma probabilidade maior de ter algum quadro de neurodivergência. Sim, né? matemática. Então, e aí o conhecimento trouxe essa possibilidade. Eu brinco que vira e mexe, assim, eu até faço essa brincadeira com os meus filhos, né? Eu falo pro meu filho mais novo, eu falo, Miguel, o próprio Miguel, ele tem a vivência do irmão que é autista, né? Mas ele tá no 6º ano, mas desde o 3º ano dele, todo ano ele tem na sala dele um autista, que não é o irmão. Então assim, Miguel, você tem gente diferente na sua sala? Ah, tenho, mãe. Quem? Ah, tal amiguinho. Aí no outro ano, tem alguém diferente na sua sala? Mãe, esse ano eu tenho 2. Um assim e um assado, né? Então assim, ele já teve dentro da sala dele, né? Então síndrome de Down, ele já teve na sala dele cadeirante, né? Então assim, até para mostrar que não é só o autismo que as pessoas estão vendo mais. E aí entra uma segunda questão que eu acho. Eu acho que as famílias estão entendendo mais que esses indivíduos, mesmo que eles sejam diferentes da maioria, que eu não gosto muito disso, que eu sempre falo também, todo mundo é diferente, ninguém é igual. Né? Então, ele é diferente, ele é especial. Não. Ele é um indivíduo que tem as características dele, do mesmo modo que eu tenho as minhas, você tem as suas. Mas eu acho que as famílias começaram a entender que não só que tudo bem, mas que assim, faz parte dele ser um indivíduo completo, ele tá numa escola. Antigamente, muitas famílias nem colocavam na escola, não saíam, não levavam para um shopping. Né? Eu tive reunião essa semana com um shopping que sempre nos apoia nos nossos eventos, e eu estava conversando justamente sobre isso. Né? Ele falou assim, nossa, mas a gente tem visto muitas mães virem passear no shopping com seus filhos autistas. Eu falei, e é isso que a gente quer. Porque antes elas não saíam, morriam de medo. Porque tem muitas dificuldades muitas barreiras para serem rompidas para você conseguir fazer esse passeio. Mas eu acho que as famílias, aos poucos, também estão saindo mais de dentro da caverna. E a mídia digital ajuda isso. Também. Pro lado bom e pro lado ruim, mas assim, também. Então, parece que tem mais, que tem muito, que toda hora se fala. Mas eu acho que por todas essas possibilidades hoje, né, da gente ter mais pessoas capacitadas para fazer diagnóstico, das próprias famílias estarem querendo buscar o diagnóstico e levar essas pessoas para o mundo, né, e o mundo digital que conectou a gente, e eu falo que é importante, não só com o mundo do autismo do Brasil. Eu conheço mães, eu tenho contato, eu sigo autistas do mundo inteiro, né, porque não é só o Brasil que tem autista, né? Não é só São José que tem autista. Então, assim, como que o mundo está se relacionando com isso também é importante. Então, abre um leque gigante. Aí o número parece enorme, né? E eu acho que uma outra coisa que acontece também, que a gente fala muito, né, do diagnóstico do adulto hoje, é de muitos autistas que lá atrás a gente não tinha conhecimento suficiente, que passou por super tímido, esquisito, estranho, que estão podendo se entender melhor. Que também eu acho que é uma grande vitória, pelo menos assim, dos autistas adultos que eu converso, eles falam justamente isso. Falam assim, nossa, pra mim é libertador, porque muita coisa que todo mundo apontava como, eu sou estranha, eu sou esquisita, eu entendo que não, que faz parte do meu autismo e hoje eu consigo lidar com isso de uma forma bem melhor, mais madura, mais saudável, né? Me entender que tudo bem se eu tenho uma estereotipia, me entender que se tudo bem, né? Se eu tenho uma rigidez cognitiva, tudo bem, mas eu já sou adulta, então talvez eu precise procurar um profissional para me ajudar nessa rigidez. Porque na vida adulta tem algumas coisas que eu preciso melhorar. E eu acho que é por aí o caminho, né? Não gosto de ficar só fazendo essa política de, você tá aumentando muito. Não, acho que é o normal, é isso que é o comum, a gente só tá... Eu acho que a gente tava com os olhos levemente vendados e a gente só abriu os olhos. Abriu os olhos, né? Faz sentido. E você falou uma coisa muito importante aqui, que antigamente, as pessoas, as mães, era muito frequente que elas ficassem com um tipo de receio, um tipo de bloqueio, um pé atrás para, digamos assim, trazer essas crianças para a sociedade.
Isso, ao meu ver, se deve a alguns fatores. Em primeiro lugar, a posição que a sociedade coloca o indivíduo, né? Isso tem mudado. E tem mudado também a expectativa dessas famílias com relação a tudo isso, né? E aí eu acho que entra o papel importante do ter amigos, por exemplo, da organização dos pais, da comunidade, do ativismo, desse tipo de movimentação, sabe? E aí, onde que eu quero chegar com isso? Inclusão. O que é a inclusão para você? Como é que você definiria? Nossa, definir inclusão é uma coisa bem complexa. Mas, assim, eu acho que inclusão real é aquele momento onde a gente vai ver uma diferença, independente em que área que ela tá. Seja da área da cognição, seja da área motora, seja da área do comportamento, a gente vai entender essa diferença apenas como uma diferença. E que cada um tem a sua. E a gente vai respeitar todos, independente das suas diferenças. Eu acho que é isso que a gente busca, né? Só que pra gente chegar nesse ponto, a gente precisa... Todos os lados dessa sociedade, elas têm que crescer, têm que se equilibrar. Não é só um lado que vai ceder mais e o outro lado vai ter que segurar mais. Não, todo mundo vai ceder, vai ganhar, vai perder em algum momento, né? Eu brinco assim, vou até entrar numa polêmica aqui. Vamos lá. Tem muita mãe de autista, né? O autista tem a prioridade em fila, porque não aguenta ficar em fila. Ok? Mas só por isso, então, eu nunca vou ensinar ele que ele tem que saber esperar? Por que ele não pode aprender a esperar? Faz parte de um crescimento como ser humano. Não tô nem falando em entrar num nível de espera de uma pessoa normal. Porque eu vou falar, eu também não gosto de esperar. Eu acho um saco. Vou falar uma coisa que eu faço frequentemente. Vou no supermercado, tô lá fazendo a minha compra, aí chego no caixa, olho o caixa assim, 3, 4 carrinhos em todos os caixas. Eu largo a minha compra e vou embora. Eu falo, não vou esperar, eu não tenho paciência pra isso hoje. Eu não sou autista por isso, né? Agora, tem uma fila pequena. Eu espero, ok. Então por que eu não posso fazer o meu filho autista aprender a esperar? Talvez não uma fila com 5 carrinhos. Tudo bem? Né? Ele talvez não chegue nesse nível, né? Mas ele precisa aprender alguns comportamentos que vão fazer com que ele circule melhor na sociedade. Eu não quero que ele se iguale a todo mundo. Eu brinco, eu falei assim, gente, vamos fazer um paralelo para quem gosta de correr. Todo mundo aqui, se eu falar, vamos correr, todo mundo sabe correr. Sim. Todo mundo sabe correr. Tirando os cadeirantes. Claro. Né? Mas até eles sabem correr. Né, Eric Blanco? Até eles sabem correr. Com ajuda, com cadeiras adaptadas. Não vou entrar aqui nisso, mas vamos lá. Todo mundo sabe correr. Quanto você consegue correr? Eu? Eu vou ficar te devendo, eu não faço. 1 quilômetro, talvez vai, você consiga. 2. Talvez, hoje faz muito tempo que eu parei de treinar, talvez hoje eu consiga 5 quase morrendo. Eu tenho uma amiga que é maratonista, que corre 42, tranquilo. Eu tenho uma amiga que é ultramaratonista, que ela corre 75. Eu, que mal corro 5, vou tentar correr 75? Vou. Isso requer treino, repetição, intervenções inúmeras para eu alcançar os 75. Mas o 75 é para algumas pessoas. Então, quando a gente fala de inclusão, eu não quero que todo mundo corra 75. Eu não quero que todo mundo corra 42. Mas eu quero que todo mundo dê o seu maior potencial. Se o seu maior potencial é 2, tá ótimo. Mas, não, eu corro 2 porque eu nunca treinei. Talvez se eu treinar um pouquinho eu vou alcançar uns 3,5. Talvez eu chegue no 5. Legal, vamos tentar treinar para chegar no 5? É isso. O meu autista não espera nada. Vamos treinar ele para ele conseguir esperar 10 minutos? Ótimo, para quem esperava 1, começar a esperar 10 foi quase que mais de 100 vezes. Então é isso, assim, quando a criação do Ter Amigos, falar sobre autismo, eu acho que o importante é todo mundo entender que inclusão mesmo a gente só vai conseguir na hora que a gente entender que ninguém vai se tornar igual. Nem com a melhor qualidade de intervenção,
E a gente não quer que todo mundo se torne igual, mas a gente quer que haja respeito, mas que todo mundo queira melhorar, né? E não se acomodar nas suas limitações. E é isso que a gente traz no Ter Amigos. Assim, não se acomode na limitação do seu filho. Não se prenda na tristeza da limitação que a vida trouxe. Tem muita mãe que fala, nossa, eu tive que largar meu trabalho, é péssimo, eu não posso sair. Ok, talvez isso seja momentâneo. Vamos buscar como você consegue melhorar isso? Talvez o seu sair vai ser ir no shopping, ir no cinema e assistir meia hora de filme. Mas vamos transformar isso numa coisa muito legal? Vamos transformar isso numa coisa que realmente traga felicidade para todo mundo? Não se prenda na felicidade do outro, se prenda naquilo que é possível para você. E eu acho que o autismo trouxe isso para minha vida, né? Não é fácil, é uma luta todo dia, são perdas diárias que a gente tem, mas eu falo que assim, o autismo do meu filho trouxe essa outra perspectiva de olhar para o mundo, para mim, né? Então assim, hoje eu olho pequenas conquistas do meu filho, eu fico extremamente feliz. Então assim, hoje eu olho para ele e eu vejo que um combinado de sair com 3 amigas para ir no circo, para ele é como se ele tivesse ganhado na loteria. Esse menino tá essa semana inteira, mas assim, repetindo 1000 vezes que ele quer ver as amigas, falando do circo e já cantando música. E isso, eu olho pra ele e falo assim, cara, é uma felicidade tão genuína. E de ir no circo, nossa, não, mas eu só vou ser feliz se eu puder, sei lá, ir no Circo du Soleil de Londres. Caramba! Será que é essa que é a felicidade que você quer? Será que é essa realmente a felicidade? Será que de repente, eu tô falando a minha experiência, mas será que de repente a sua felicidade não é olhar pro seu filho e ele falar seu nome? Isso é outra coisa que eu escuto muito das mães. Né? Dele poder te identificar ou identificar o pai. Então assim, eu acho que a gente tem que mudar a perspectiva das coisas e começar a ter um olhar diferente pro que realmente é felicidade. Olhar pro seu e não pro do outro. Olhar pro do outro para você tentar aprender alguma coisa, mas não para achar que o dele é melhor que o seu. Isso é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. É um mantra diário, viu? Porque tem dia que eu olho vários N outras famílias autistas fazendo outras coisas que eu falo assim, nossa, mas eu queria tanto fazer isso, mas tipo, pra mim é impossível. Né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eu consigo fazer milhões de coisas que muitas famílias autistas não conseguem. Lógico que assim, tem N questões, assim, às vezes a gente paga o preço de algumas coisas, às vezes a gente deita no chão do shopping no meio de uma crise, que é o preço que eu paguei de querer ir no shopping com ele. Mas tudo bem, hoje eu não tenho mais vergonha de passar por isso. Eu entendo tudo como um aprendizado. Então, Ter Amigos veio pra gente poder dividir isso também. Pras mães, pros pais, pra todo mundo que se conecte, começar a entender justamente sobre esse potencial. E não ficar preso na limitação. Eu acho que é um dos grandes propósitos aí que a gente tem. Camila, o seu trabalho, o trabalho do Ter Amigos, ele envolve primariamente, por assim dizer, conscientização. E como é que você executa esses movimentos, digamos assim? Como é que você trabalha com a conscientização? Que estratégias você utiliza? O que você acha que é mais eficiente e eficaz para chegar no povo? Olha, nossa. Vou até assim, abrir meu coração, assim. Quando a gente foi organizar o primeiro evento aqui na cidade, eu tinha uma ideia na minha cabeça. A gente vai fazer assim, vamos tentar chamar tais pessoas, que são pessoas que pra mim são muito importantes. E eu juntei esse grupo de amigos que abraçaram a causa. E eu falei, gente, o que vocês acham de fazer desse jeito? Não, tá legal, é legal. Eu tenho algumas experiências de eventos corporativos da área da medicina, de congressos médicos e tal. Eu falei, vou tirar essa ideia e a gente faz isso voltado para os pais. Essa era a minha cabeça. Vamos fazer alguma coisa disso voltada para os pais. E aí, organizar um evento, vocês sabem, vocês acabaram de fazer um evento, vocês fazem vários eventos. Não é fácil. Não é. Gente,
Pra quem já trabalha com evento, pelo menos em algum momento da sua formação, né? Você aprendeu alguma coisa. A gente foi aprender com a cara e a coragem. Falei, organização de evento, eu sabia organizar a festa de 1 ano do filho. Era a minha organização de evento, tinha sido essa. Né? E de repente eu me vi tendo que organizar a agenda de N palestrantes, de cidades diferentes. Aí o palestrante liga e fala assim, puta, mas essa data eu não posso. Aí você vai lá no lugar e fala assim, ó, você consegue mudar? Você me empresta o seu salão em tal data? Puta, mas essa data eu não posso, eu posso nessa. Eu acho que foram uns 4 meses só pra gente conseguir fechar, assim, data do lugar com data da maioria dos palestrantes. Aí depois você começa o outro problema, que assim, o primeiro evento que a gente fez foi com o dinheiro do meu bolso. Então assim, paga passagem, paga hotel, paga motorista, paga comida e vamos lá. Depois a gente vende ingresso. Ah, mas quantos ingressos você precisa vender? Eu falei, gente, eu preciso de pelo menos 200 pessoas pra pagar o custo pra eu sair no 0 a 0. Senão, o prejuízo é meu. Mas ok, eu quis comprar essa briga. Porque eu acreditava muito nisso. De que fazendo isso, a gente ia promover muita capacitação de pais e tal. Pós primeiro evento, quando a gente fez a reunião pós-evento... Então, primeiro a gente sempre começa pelo que é recompensador, né? Então, só os positivos. Um monte de elogio. A gente tinha pensado que ia fazer para 200 pessoas, foram 350, né? A gente sabia que ia ser um pouco pesado de conteúdo e que talvez a gente atrasasse. Realmente, a gente atrasou 1h30. Foi um conteúdo pesado. A gente teve que fazer palestrante meio que cortar a palestra quase no fim. Mas assim, tudo coisas meio que programadas. Mas pra mim o baque principal, que tudo parecia lindo. Nossa, olha que sucesso, que sucesso, que sucesso. Na hora que a gente levantou o número de pais e profissionais, aí foi a hora que me deu um baque. A gente tinha tido 80% de profissionais e 20% de pais. Eu falei, nossa, mas eu fiz o evento pros pais. E não foram os pais. O que aconteceu? Né? E todos esses 3 anos de evento, a gente começa a perceber que realmente não é fácil para os pais participarem. Então, a gente teve que abrir a mente e falar assim, não, a gente vai fazer por quê? Né? A gente vai fazer porque a gente quer trazer conhecimento. Para quem? Para todos que estejam interessados. Porque foi justamente em respostas de muita gente que participou do evento, de assim, olha, eu não sou fono, eu não sou TO, mas eu tenho um aluno na minha sala. Um aluno na minha sala. Que eu acho que é autista. Eu fui lá para aprender mais, que eu queria entender esse meu aluno. Assim, de avó, assim, nossa, eu acho que meu neto mas o meu filho não aceita, então eu vim aqui para aprender. Essas pessoas me fizeram rever o porquê da gente estar fazendo. Eu falei assim, cara, é isso, é conhecimento para todos. Eu não posso me fechar num único nicho. O nicho fechado é o do WhatsApp, onde a gente troca aquela experiência, tô com dificuldade de desfraldar, meu filho não sai da chupeta, tô com dúvida, preciso de um advogado. Ali eu tô direto no apoio e na rede de apoio, lógico, porque eu não sou a única pessoa que dá informação, pelo contrário, eu acho que eu sou uma das que menos passa informação. Eu gosto da troca entre as pessoas que estão ali dentro. Né? Eu funciono muito mais como uma gestora de informações para tomar cuidado de ninguém botar informação que não tem conteúdo científico ou que tem muito conteúdo político. Eu brinco, eu falo assim, gente, política e futebol aqui a gente não discute. Tá? Então, assim, ali é mais o apoio familiar. Mas os eventos do Ter Amigos, o primeiro evento me fez ter essa mudança de pensamento. De que a gente precisa trazer conhecimento para todos. E aí, do primeiro evento, que começou a surgir outras capacitações, outros treinamentos. Que aí a gente vai muito primeiro numa escuta do que a pessoa quer. Então, assim, a gente foi palestrar para o pessoal do CTA, dentro da aeronáutica. Tá, mas por que vocês querem que a gente palestre aí? Vocês têm vários pais, vocês estão fazendo atendimento? E aí a gente meio que molda a palestra, o tema da palestra, para aquilo que a pessoa está com dificuldade. Então, assim, dentro do shopping, a gente foi capacitar todo o pessoal da segurança do shopping e da hotelaria, que é as meninas e os meninos que fazem a limpeza do shopping. Então, assim, até onde eles precisam saber sobre autismo, o que eles precisam saber sobre autismo. E aí a gente vai montando conforme a necessidade daquele grupo. A gente fez um específico para professores. Então, a gente, assim, vamos focar na questão de como é que você trabalha isso na sua escola, se você trabalha numa escola pública, numa privada, se você tem uma T dentro da sala, como que você... Então, assim, a gente escuta muito primeiro, às vezes dá muito mais trabalho, eu acho, que entender a necessidade de quem tá chamando a gente, quem tá nos convidando,
mas depois a gente quer entregar aquilo que seja bem personalizado para a necessidade de cada um. Então a ideia é essa, e logicamente eu nunca tô sozinho nisso, vira e mexe eu peço ajuda para os universitários, para vários colegas, para outros profissionais, falo assim, ó, gente, estão querendo que a gente faça tal coisa, eu não consigo fazer, será que tal pessoa consegue? Ou mesmo buscar informação científica, né? Então eu tenho meus universitários que eu peço auxílio sempre também, porque a gente não sabe tudo, não. Não dá pra fazer sozinho, né? Exatamente. Eu ia perguntar como é que você, por exemplo, no shopping ali, você tem que desenrolar com a gerência e... Exatamente. E é assim que a gente vai aprendendo, Aham. né? Então, assim, a gente vai... Eu agradeço, nossa, infinitamente aos meus amigos que eu fiz ao longo da minha vida, mesmo antes de ser mãe, porque são essas redes de contato que a gente vai tendo que, de repente, eu falo assim, nossa, tal pessoa que trabalhou comigo. Ai, tal pessoa que eu encontrei. E uma pessoa fala da outra, né? Quem ajudou uma vez fala assim, olha, mas tal pessoa, eu tenho um amigo assim. E assim a gente vai formando a rede de apoio. Que é isso, a rede de apoio da família ali na comunidade no WhatsApp é uma coisa. A rede de apoio pra gente promover evento funciona da mesma forma. A gente convida um que aceita apoiar, que aí chama o outro, que aí chama o outro. E assim a gente vai conseguindo fazer com que o evento cresça, que a gente proporcione cada vez mais coisas, né? Então, graças a Deus tem sido um sucesso. E esse sucesso trouxe a possibilidade de a gente fazer atividades diferentes. Então, ter horários diferentes para a criançada curtir o Natal no shopping. Ter um happy hour pro Dia das Mães, para valorizar aquela mãe que precisa ter um tempo só para ela. Então, tem vários outros movimentos que a gente vai fazendo conforme esses parceiros que a gente vai conhecendo nessa caminhada, nessa jornada, vão falando, poxa, olha, você não queria uma ajuda disso? Você não queria uma ajuda daquilo? Ó, eu vi que você faz tal coisa, eu tenho um amigo que faz tal coisa, né? Eu tenho inúmeros profissionais de todas as áreas, psicólogos, TO, fono. Olha, o dia que você quiser fazer sobre tal coisa, a gente fala, a gente faz. Eu falei, não, vamos fazendo. Vamos ver aonde encaixa, onde dá, porque ainda a estrutura do Ter Amigos ainda é uma estrutura pequenininha, né? Nós somos em 5 organizadores ali de tudo. De organizadores, né? Então, assim... você falou 500 famílias, assim, né? Mas você tá falando da gestão, um número muito menor. Né? A gestão, nós somos em 5. Né? Então, são 5 cabeças pensantes e atuantes aí na hora de organizar os grandes eventos. Então, às vezes, tem até mãe que fala assim, mas podia ter mais. Eu falei, nossa, eu gostaria de ter mais. Mas é que os bastidores dá trabalho, né? A gente tá agora, fazer propaganda, né? Mas dia 23 de novembro a gente tem a nossa 3ª jornada. E a gente tá desde o começo do ano. Na verdade, a gente tá desde o ano passado organizando essa jornada do dia 23 de novembro. E como é que vai ser essa jornada? Né? Então, essa jornada a gente traz uma nova estrutura, uma estrutura de roda de conversa. Então, uma estrutura um pouquinho menos acadêmica. A gente ainda vai ter um momento acadêmico na roda. Então, a primeira roda vai ser sobre a importância da comunicação no autismo. Então, a gente vai ter uma fono falando sobre a importância da comunicação. Depois, a gente vai ter uma analista do comportamento falando como a análise do comportamento ajuda nas habilidades iniciais, porque aí papai e mamãe precisa aprender que o filho é não verbal. Muitas vezes você está querendo que seu filho fale, mas ele tem questões motoras e de comportamento que ele precisa ter antes de começar a falar. Então, a analista do comportamento vai trazer esse panorama. Legal. E depois a gente vai ter 2 autistas. Um que tem uma apraxia grave da fala, que ele realmente não fala, mas ele não usa os aplicativos, ele usa a mãe como falante para ele, que é a Murilo, e a pessoa amada, que é a mãe dele, que ele é um grande escritor, filósofo, um menino incrível, uma família maravilhosa, para falar justamente sobre isso. Por que eu preciso falar somente através da fala? Por que falar através de um computador ou de uma outra pessoa, ou com uma fala diferente? Isso inclui até pros surdos, né? Que tem muito surdo que consegue se oralizar, mas fica com a fala um pouco diferente do que é nosso comum e muitas vezes sofrem preconceito por isso. Por que a gente tem que só aceitar esse modo de falar? Até o Lucelmo estava falando esses dias alguma coisa sobre fala também, da questão da ecolalia. Por que não aceitarmos a ecolalia mitigada, que é quando ele usa de forma funcional? Falo porque meu filho usa muito ecolalia mitigada.
Ele tem várias frases de desenho, mas ele sempre usa de forma funcional. Por que eu quero que ele pare de usar isso? Né? Então, essa é a nossa primeira roda. A nossa segunda roda é uma coisa que eu acredito demais, que é a arte, o esporte e a música como ferramenta de desenvolvimento. Então, a gente vai ter atletas, autistas, medalhistas olímpicos. A gente vai ter músicos autistas. A gente vai ter artistas plásticos autistas falando como essas ferramentas foram fundamentais para o desenvolvimento deles. E aí a gente tem uma aula maravilhosa da doutora Anita Brito, que vai falar sobre a neurociência do desenvolvimento, justamente para fazer essa conexão. E nossa última roda maravilhosa vai ser uma roda só de discussão de caso com os especialistas. Aí a gente vai ter 5 especialistas, cada um apresentando um caso com algum panorama aí bem interessante de ser discutido. Então vai ser imperdível. Muito legal. Caramba, dia 23. 23 de novembro. De novembro. De novembro. Hoje, meio-dia, abriram-se as inscrições pelo Simpla. Todo esse cronograma que eu falei aqui ainda não foi divulgado. Ele está sendo divulgado no sábado, né? A gente divulga agora. Mas é isso. Temos muita coisa boa para acontecer em novembro. Legal. Aqui, vem cá. Planos para o futuro. Como é que você imagina o Ter Amigos no futuro? Nossa, no futuro eu quero que o Ter Amigos tenha uma sede maravilhosa, incrível, enorme, onde eu consiga fazer esses eventos com mais frequência. Mesmo que eles não sejam tão grandiosos, mas que eu tenha um espaço que eu consiga trazer essas atividades com uma frequência maior. Porque uma das coisas que pega muito é justamente isso, né? A gente casar todas essas agendas, casar espaço físico e manter isso, aumentar essa rede entre famílias e profissionais aí pra gente buscar essa inclusão aí que a gente tanto fala. Mas é isso, continuar nessa jornada aí de promover evento, promover conexão entre pessoas, entre autistas e não autistas, entre todo mundo. Eu acho que esse é o nosso propósito. E agora que a gente tá chegando no final da entrevista, que mensagem você deixaria pro autista, pra mãe, pro responsável, pra quem quer que seja que tá nos assistindo agora? Eu acho que a mensagem é essa, busque conhecimento. Não se prenda às limitações, e sim ao potencial que existe e é muito grande. Então você vai se surpreender. Então busque conhecimento que você vai abrir muitas portas. Legal. É isso. Aqui a gente tem nesse podcast a tradição de o convidado anterior, quem veio antes de você, ele deixa um recado pra você. Além de ter respondido do anterior. Legal. Só o primeiro que não fez isso, né? Mas, primeiro então tem uma pergunta pra você. E aí depois eu vou pedir pra você fazer uma pergunta. Ótimo. E aí eu vou saber quem que é o próximo convidado pra fazer? Não, você não vai saber. É uma pergunta, tipo, genérica. Genérica, totalmente. Quais são as suas expectativas profissionais e de que forma você pretende evoluir? Talvez eu tenha pulado uma palavra aqui, mas era essa a pergunta. As minhas expectativas profissionais não é todo mundo que sabe, mas é continuar cada vez mais estudando essa área do autismo para fazer essa migração da dermatologia para a área do diagnóstico do autismo, para poder melhorar ainda mais o que eu já faço dentro do Ter Amigos. Então, me capacitar ainda mais, buscar mais conhecimento e profissionalização nessa área para eu poder promover ainda mais conhecimento para outras pessoas. Acho que essa é a minha resposta. Perfeito. Então é isso. Obrigado, Camila. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, o prazer foi meu. Aqui, eu tenho uma curiosidade. É meio nada a ver. Na Nunca verdade, tem a ver. Tem a ver. É até um pouco específico, na verdade, sobre autismo e dermatologia. Tem alguma interface? Você tá nas duas áreas, né? Então eu queria só... Muita. A gente... uma das comorbidades que existe dentro do autismo também é a dermatite atópica. Né? É uma patologia bem frequente nos autistas, é uma patologia que influencia demais no comportamento. Aí aos meus colegas dermatologistas vão saber que é verdade. Eu tenho 2 casinhos de crianças autistas que tomavam infinitas medicações para controle de comportamento, por questões de suspeita de TDAH e outras comorbidades.
E quando foi tratado da dermatite atópica e quando a dermatite atópica ficou bem controlada, ele conseguiu diminuir mais de 50% a quantidade de medicação. Sério? Por quê? Porque a dermatite atópica traz uma coceira insuportável. A criança se coça o dia inteiro, então ela fica com uma alteração de sensibilidade muito grande. Ela não dorme. Então são duas características da doença de pele que impactam demais na qualidade de vida do autista. E que aí vai desregular todo o resto. No comportamento, no humor, tudo. E aí vem mãe assim, nossa, doutor, o médico fala que tem uma TDAH e a criança não para. Tá aqui assim, ó. Não tem hiperatividade, tem coceira. Né? Por isso que não para. Não é que não para porque é hiperativo, não para porque não para de coçar. E aí na hora que você para a coceira, que você cuida dessa parte da pele, a gente consegue melhorar. E outra questão também que começa a ser estudada, que já tem sido estudado já, é que a dermatite atópica é uma doença inflamatória sistêmica. Né? E muitas das alterações comportamentais também afetam os neurotransmissores cerebrais. Né? Então, um cérebro mais inflamado tem neurotransmissores menos equilibrados e isso vai afetar o comportamento. Então, se você tem uma doença inflamatória sistêmica significa no corpo todo. Então, não é só no corpo, mas na cabeça também. Então, quando você controla essa inflamação, você melhora a inflamação cerebral também e isso diminui essa desregulação de neurotransmissores e melhora a questão comportamental. Tanto que hoje, para dermatite atópica, um dos tratamentos mais modernos que a gente tem são os imunobiológicos, que são moléculas que vão fazer justamente esse controle dessa cadeia inflamatória e já se estuda imunobiológicos para autismo, para modular a inflamação específica cerebral. Os UMABs da vida? Exato, esses MABs da vida. Que legal, dessa eu não sabia. Bacana. Então vamos lá, pergunta para o próximo convidado, né? Então a gente tá nessa época eleitoral e a gente tá fazendo dentro, né, do meu CPF, porque dentro de empresa a gente não pode fazer nada político, mas a gente tá fazendo uma brincadeira aí com os candidatos a vereadores que é 5 minutos de política. Então a minha pergunta para quem vier é justamente o que você sabe sobre autismo e qual seria a sua proposta para melhorar a vida das famílias atípicas de São José dos Campos? Boa, pergunta dupla. Essa é a pergunta para os candidatos.